Informação. Credibilidade. Isenção. Está no ar o Jornal Maringá. Olá, está começando o Jornal Maringá. Um jornal produzido pelos acadêmicos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Maringá. Vamos agora aos principais destaques do programa. Muito mais que uma religião, o budismo é considerado um estilo de vida para os praticantes. Como você cuida da alimentação no verão? É muito importante ter cuidado com alguns alimentos antes de ingeri-los. Adiar a saída da casa dos pais tem sido uma opção a longo prazo para os jovens que querem estar totalmente aptos para assumir tanta responsabilidade. A edição deste ano conta com 7 equipes, dos cursos de jornalismo, direito, administração e do Colégio Paraná. O Jornal Maringá começa falando da situação precária das escolas estaduais do Paraná. E em Maringá, as reclamações sobre as limitações da estrutura e o repasse de verbas do governo estão dando o que falar. O assunto foi discutido entre os gestores, professores e alunos. E quem foi ver essa situação de perto foi a repórter Meliane Nabas. Confira. É debaixo do sol forte que as crianças do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves fazem as aulas de educação física. A quadra, além de não ser coberta, não tem uma estrutura adequada para a prática das atividades. Às vezes você soluciona temporariamente, de repente já aparece outro, e aquele assim, você não consegue resolver no total, porque as decisões não estão na nossa mão. Desse lado, existe um alambrado que ficou sem cerca de um ano. E sabe quem foi que construiu, que ergueu esse alambrado novamente? Os professores. Exatamente, os professores se reuniram e fizeram o alambrado. Em janeiro de 2015, uma equipe de professores, junto com a comunidade, levantaram o dinheiro e construíram em janeiro todo esse alambrado. Como que eram as aulas quando não existia esse alambrado? Eles matavam a aula, a gente perdia as bolas. Também na hora do recreio pulava ali o portão e já ia embora. Fumava maconha aqui. Cerca de 800 alunos estudam neste colégio estadual. E não atende apenas alunos da comunidade, mas também de outras regiões da cidade. A quadra está longe de ser o maior problema dessa escola. Alaga tudo aqui. Aqui fica tudo cheio de água. Não tem nem como pisar para entrar para a sala de novo. Pode nem sair nem entrar. A cozinha que as merendeiras usam para fazer o alimento de todos os alunos é pequena e não tem as instalações necessárias para o uso. A merenda que na verdade é servido na sala e às vezes vem com cabelo. Às vezes a merenda vem muito ruim, às vezes a gente nem recebe merenda porque não tem. As crianças e adolescentes pedem ajuda às autoridades, já que todos os dias a vontade de aprender tem que superar o medo de estar em um local que não oferece segurança e conforto. Por que o Tancredo está nessas condições e por que outros colégios não estão com essas condições? Realmente, as condições dos colégios estão bem ruins. Vamos esperar algumas respostas do governo. Lamentável isso, né, Larissa? Com certeza, Monique. Vamos esperar por boas notícias. Bom, mudando de assunto, o conforto de casa é um refúgio para muitas pessoas, mas para o grupo de amigos solidários, praticar o voluntariado é muito mais do que ativismo, é estilo de vida. A palavra voluntariado tem como significado ato que se faz sem imposição de alguém. É uma ação espontânea, sem fins lucrativos ou de promoção pessoal, que tem o objetivo de contribuir com as relações sociais. O trabalho voluntário permite que as pessoas lidem com problemas incomuns, e foi justamente de uma ideia incomum que surgiu o grupo Amigos Solidários. É aqui que começa o importante trabalho de assistência a moradores de ruas de Maringá. Todas as segundas-feiras, esse grupo, que existe desde agosto desse ano, reserva algumas horas dos dias para prestar uma solidariedade a esses moradores. À primeira vista, a ação do grupo é simples: reunir uma quantidade de pessoas, selecionar ingredientes, produzir uma sopa e sair pelas ruas distribuindo para os que não têm o que comer.
Pode não parecer uma tarefa das mais difíceis, mas para o projeto Amigos Solidários, conseguir solidez financeira e voluntários é uma tarefa complicada. E é por isso que decidimos acompanhá-los em uma noite de trabalho. De acordo com o Diagnóstico Social de Maringá, elaborado pela Kairos Desenvolvimento Social, no censo realizado em 2010, existiam 2.041 pessoas em situação de pobreza extrema na cidade. Dessas, em torno de 200 vivem em situação de rua, segundo a Prefeitura Municipal de Maringá. Vandré Fernando é um dos criadores do projeto. Ele explica as dificuldades encontradas para manter o grupo ativo e fala também sobre a necessidade de ajuda a essa população que vive em situação de vulnerabilidade. Olha, eu sempre atuei desde adolescente em atividades, ações sociais, desde associação de bairro, começou lá no movimento estudantil. Hoje eu estou atuando no Conselho Tutelar, sou conselheiro tutelar. Então, regularmente, eu encontro amigos que pedem indicações de qual entidade ajudar, de ação voluntária que quer fazer e tal. Aí nós começamos essa ideia de juntar os amigos para fazer ação solidária, né, para fazer atividade social. Então, o nosso intuito é estimular o voluntariado, né, da gente fazer o voluntariado e às vezes dar oportunidade para outras pessoas que querem fazer também. Para contribuir que esse número de moradores não aumente, o objetivo do projeto Amigos Solidários é de alimentar essas pessoas, mas não só com a sopa, e sim com a solidariedade, carinho, respeito e tolerância. Receita que pode melhorar e muito a vida dos que se encontram nessa situação. A gente está aí na rua, a gente está cansado, né, cara? A gente está deitado à noite aqui e é bom a gente receber uma visita, não só pelo alimento, mas pela conversa que a gente tem, entendeu? Não pelo alimento, mas é bom, porque às vezes a gente se sente sozinho, né, cara? E vocês passam assim, conversam com a gente sente que tem gente aí que ainda lembra da gente, né? Mais importante que os alimentos é a vontade dos voluntários do projeto em levar carinho, atenção e amor aos que não têm nem o que comer. Então queremos provocar uma reflexão. O que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Então vamos arregaçar as mangas, vamos ajudar o próximo, da maneira que for. Aqui não tem regra, você quer vir, você se identifica, então ideias vêm surgindo. Um traz uma ideia de uma situação, outra de outra, e vamos nos reunir e levar esse grupo adiante. E nós oferecemos inclusive apoio para outras ações voluntárias também. Receber atenção e calor humano é uma solução tão ou mais importante quanto os alimentos. O conforto da residência pode ser o refúgio para muitas pessoas, mas para essas, o conforto nas ruas é só às vezes ter o que comer. Mas infelizmente ter o que comer para essas pessoas não significa ter por onde viver. Belíssima atitude dos Amigos Solidários. Esperamos que esse projeto ganhe cada vez mais força com o tempo. Parabéns aos envolvidos. Falando em determinação e união, a mobilização salarial dos jornalistas está ganhando cada vez mais atenção dos profissionais da área. Vamos saber mais informações com a repórter Laís Tessaro. Olá, meninas! Jornalistas de todo o Paraná se mobilizam para o reajuste salarial. Desde o começo do ano, diversas reuniões e campanhas têm sido feitas para aumentar o piso do jornalista aqui no Paraná. Inicialmente, o sindicato patronal ofereceu 7% de reajuste, o que foi negado, já que vai contra o pouco mais de 8% da inflação. Em seguida, eles ofereceram 8,34% de aumento, mais o retroativo a maio com pagamento em parcela única, e a maioria dos jornalistas aceitou. Agora, o piso no Paraná é de R$ 2.963 para jornadas de 5 horas diárias. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Laís, pelas informações. O Jornal Maringá vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Voltamos em instantes. O Jornal Maringá está de volta e vamos falar agora de religião. Pois é, Monique. O budismo é considerado uma filosofia ou religião não teísta que abrange diversas tradições, crenças e práticas, geralmente baseadas nos ensinamentos de Buda. A repórter Daniele Bianchi foi até o ponto de encontro dos budistas em Maringá e nos mostra mais sobre a religião.
As escolas budistas variam sobre a natureza exata do caminho da libertação, a importância e legitimidade de vários ensinamentos e, especialmente, suas práticas. O budismo de Nichiren Daishonin é uma das diversas vertentes dessa religião. O líder dos encontros realizados em Maringá, Milton Bussolin, explica um pouco mais sobre as características dessa prática. Nós seguimos o budismo de Nichiren Daishonin. Surgiu no Japão no dia 28 de abril do ano de 1222. Na época era o Japão feudal, né? E o Nichiren Daishonin, a gente considera ele como um reformista do budismo. Os encontros semanais acontecem na casa dos praticantes e é dividida por comunidades. Uma vez por mês, acontece o encontro geral na SGI. O budismo é considerada a quinta maior religião do mundo. Segundo os líderes dessa filosofia, são quase 500 milhões de pessoas que praticam o budismo espalhadas por todo o planeta. A religião ou estilo de vida budista tem como lema o respeito e o amor ao próximo, independente de raça, situação financeira ou opção sexual. O budismo, desde o seu nascimento, da época do Buda Sakyamuni, ele já foi conceituado dentro do Sutra de Lotus que não deve haver discriminação entre os seres humanos. Então, o foco do budismo é o ser humano. A sua opção sexual é uma questão secundária. Mesmo porque dentro da visão do budismo, por exemplo, nessa vida eu posso ter nascido homem, né? Ao falecer e tornar a vida latente e retornar, eu posso renascer como mulher. Mas até onde o ser humano pode chegar? Essa é a resposta que o budismo responde, explicando a totalidade da vida e os mecanismos de transformação do nosso destino. Nossa, é muito interessante conhecer um pouco mais sobre o budismo, né, Larissa? Sim, muito interessante mesmo. O Jornal Maringá vai falar agora sobre alimentos. Larissa, você cuida da sua alimentação? Olha, Monique, eu tento evitar ao máximo alimentos calóricos. Isso é muito importante, já que com as altas temperaturas podemos nos tornar mais indispostos e estamos suscetíveis a alguns problemas alimentares. Confira na reportagem de Tainá Cardoso. Verão é a estação que combina com cor e saúde. Para isso, o cuidado com a alimentação é fundamental. As altas temperaturas do verão podem causar indisposição e perda de apetite. Para que isso seja evitado, é muito importante abandonar alimentos calóricos e gordurosos da rotina alimentar. Dar preferência a alimentos leves e a higiene dos restaurantes, bares e lanchonetes são alguns dos cuidados que a nutricionista Andréia Vaz destaca. Tanto no verão como no inverno, as pessoas elas precisam ter um equilíbrio nutricional, né? E agora o maior risco é que as pessoas elas querem buscar um corpo perfeito. Então é uma estação que as pessoas também cometem loucuras, né? Acaba exagerando no exercício físico, então não se hidrata adequadamente, não se suplementa adequadamente, e isso pode trazer prejuízo para a saúde. Um risco muito comum no verão é porque a temperatura ela está muito alta, na verdade, né? Então os alimentos eles são mais favoráveis à contaminação. E às vezes essa alimentação fora de casa, essa alimentação na rua, quem vai para a praia, então é aquelas coisas que não foram acondicionadas de forma adequada, sob refrigeração ou na temperatura térmica de aquecimento adequado. A retenção de líquido e quedas de pressão eram constantes na vida da estudante Jéssica Bicalho, que agora vê melhorias na saúde após inserir alguns alimentos em seu cotidiano. Eu tomo muita água durante os exercícios físicos, como fruta, muita fruta. Antes do treino, eu me alimento com muita proteína, batata doce, omelete, quinaco, que tem muita proteína, pasta de amendoim, esse tipo de coisa. Ter uma alimentação equilibrada não ajuda só a manter o corpo em forma, mas também aumenta a qualidade de vida. É importante lembrar que todos nós devemos cuidar da alimentação. Durante o verão, independente se desejamos perder peso ou não. Quer ler um livro apaixonante? A informação no Minuto Geral com Silvio Rocha. Olá!
No nosso Minuto Geral de hoje, a dica de leitura é esse livro aqui, O Último Catão. Já é hora de você conhecer a escritora espanhola Matilde Asensi. Ela tem 53 anos e nasceu em Alicante. E o tal Catão do livro é o líder de um grupo misterioso que está roubando os pedacinhos da verdadeira cruz de Cristo custodiados em igrejas do mundo inteiro. Para resolver o problema, um trio improvável, um capitão da guarda suíça, um arqueólogo egípcio e a irmã Octávia Salina, chefe do Arquivo Secreto Vaticano. É a freira quem narra em primeira pessoa a aventura. Os três enfrentam provas mortíferas que têm a ver com a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Um livro delicioso desde a primeira frase. Quem sabe no ano que vem, quando completa 15 anos, O Último Catão não vire um novo Caçadores da Arca Perdida nas mãos de algum visionário de Hollywood. Até lá, curta essa experiência aqui, ó. Leia o livro. Até o próximo Minuto Geral. Um abraço. Aproveitando essa ótima dica que Silvio nos trouxe, vale lembrar que a Semana Literária de Maringá está chegando. E a repórter Gabriela Cadamuro nos traz mais informações. Olá, Gabriela, é com você. Olá, Monique! A segunda edição da Festa Literária de Maringá começa no dia 27 de outubro. A primeira edição foi um sucesso e esta promete ser muito melhor. O autor homenageado deste ano é o escritor maringaense Laurentino Gomes. Ele escreveu os livros 1808, 1822 e 1889. Ele dará uma palestra no dia de abertura da FLIM com o tema A História e o Brasil Hoje. E depois abrirá a sessão para autógrafos. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E o Jornal Maringá vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Jornal Maringá. Agora vamos falar sobre política. A proibição do financiamento privado em campanhas eleitorais é destaque do repórter Kaique Apolônio. Kaique, é com você. Olá, Monique. Olá, Larissa. Bom, em setembro, o Supremo Tribunal Federal decretou, em votação vencida por 8 contra 3 votos de diferença, a proibição do financiamento privado em campanhas eleitorais. Ou seja, agora nenhum partido político poderá mais receber dinheiro em campanhas eleitorais vindo de empresas. Agora só será permitido a doação realizada como pessoa física. Segundo o presidente da Casa e ministro Ricardo Lewandowski, essa medida já deve ser válida a partir do ano que vem, em disputas eleitorais que ocorrerem em 2016. Pelo Poder Executivo, a presidenta Dilma Rousseff aprovou essa decisão do Judiciário, ao vetar o trecho do projeto de lei da reforma política que já havia sido aprovada no Congresso. Agora resta saber se o Poder Legislativo irá aprovar ou não esse veto, irá derrubar ou não o veto presidencial. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kaique, pelas suas informações. Você já ouviu falar em geração canguru? É como se os jovens entrassem para o mundo adulto não mais aos 18 anos, e sim só depois dos 25. A repórter Wendy Almeida mostra um pouco mais na reportagem a seguir. Acompanhe. A cena é comum do cotidiano. Mãe e filha se ajudando nos afazeres de casa. Agora, tem prazo para essa cena continuar se repetindo? Esse é o discurso clássico de um grupo que tem crescido por todo o Brasil, a Geração Canguru. Para fazer parte desse time, basta ter entre 25 e 35 anos e morar com os pais. A Karina completou 28 anos e é uma canguru assumida. Na casa dos pais eu tenho uma estabilidade melhor. Então eu posso estudar
tranquilamente, né? Alguns deveres que eu teria que fazer se a casa fosse minha mãe acaba fazendo, então eu consigo estudar melhor, né? Trabalhar e estudar. Então, para mim, é muito mais benefícios do que malefícios. No mundo animal, esses simpáticos habitantes da Austrália são muito apegados à família. Sair da bolsa da mãe só quando tiverem certeza de segurança e maturidade. A diferença entre esses cangurus e esses aqui é que os bichinhos saem do bem bom já com 6 meses de vida, mas depois acabam voltando quando precisam. Com os humanos, a saída pode ser com 20, 25 e 35 anos de idade e a volta essa pode ocorrer a qualquer momento. Mesmo quando ele se casa, sai de casa, fica fora, tem um problema? Aonde ele volta? No ninho. Adiar a saída da casa dos pais tem sido uma opção a longo prazo para os jovens que querem estar totalmente aptos para assumir tanta responsabilidade. Agora, enquanto isso não acontece, será que algum deles está incomodado com essa situação? Primeiramente é um sonho meu, assim, de ter meus filhos em casa, netos, né? Já fiz uma casa grande, já pensando nessa cogitação de bastante gente. Tenho 28 anos e ainda não casei e vou ficar na casa dos meus pais, para mim não tem problema. Eu vejo tranquilamente a possibilidade de ficar aqui mais 3, 4, 5 anos. Entre homens e mulheres cangurus, digamos que a conta está quase equilibrada. Nessa geração, Afonso faz parte de uma maioria, já que 60% dos jovens que optaram por ficar mais tempo na casa dos pais são homens. 31 anos, formada em História e em Letras, trabalhando como auxiliar de escritório e, por enquanto, sem muita pressa para morar sozinho. Eu tenho tios que não aceitam muito bem essa situação. Às vezes, quando liga assim, alguma coisa em casa, a pessoa ainda está aí dentro, essa criatura. Pois é, essa fase de transição e consolidação da vida adulta pode variar bastante, de pessoa para pessoa. Mas, nessa balança, além do financeiro, também entra o emocional. Para muitos cangurus, ter estudo e emprego pode ainda não ser o suficiente para seguir sozinho. Eu acho que o principal é o sentimental. Porque, por exemplo, dentro da casa aqui de casa, a gente sempre conviveu bem, então não tem problema nenhum. Então, ficar em casa é bom. Benefício seria a questão da atenção, do carinho, porque nada substitui essa parte dos pais. As pessoas saem de casa, mas o emocional fica ainda ligado à casa. Então, uma coisa é sair de corpo, outra coisa é sair inteiro e resolver sua vida. E depois de tanto discutir e pensar no assunto, será que esses cangurus já têm alguma previsão de sair debaixo da asa dos pais? Um dia. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 25 e 35 anos que moram com os pais aumentou em 40%, segundo as pesquisas do IBGE. O Instituto também aponta que a idade média para os filhos irem morar sozinhos passou de 25 para 35. Monique, você gosta de futsal? Adoro, Larissa. Dá para perceber pela próxima reportagem. Pois é, eu estive no ginásio da Faculdade de Maringá, onde está sendo realizado o 15º Campeonato de Futsal entre alunos e professores da instituição. Está curioso? Confere aí. Tradição a cada ano na instituição. O torneio Interclasse 2015 está na 15ª edição. Um evento que, apesar da rivalidade entre os cursos, não deixa de ter respeito entre os participantes. Neste ano, as equipes podem ser formadas por alunos de cursos diferentes, sem a necessidade de serem da mesma turma. E como toda partida de futebol de salão, há faltas, reclamações e, claro, muitos, mas muitos gols. A edição deste ano conta com 7 equipes, dos cursos de jornalismo, direito, administração e do Colégio Paraná. Os professores e funcionários também estão participando. Apesar de eu ver o pessoal pelo corredor, a gente não tem aquela proximidade. Aqui eu fiz novas amizades, já conheci o pessoal de Weber na faculdade, mas junto assim, brincando, fazendo brincadeira, é uma amizade nova, é legal. O torneio também possibilita a inscrição de ex-acadêmicos, que já cursaram e querem participar do campeonato. A nova regra facilita enquanto
muito a formação das equipes. A gente formou um time, eu fui convidado para vir jogar como egresso, que pode, assim como o time adversário que a gente está enfrentando. Isso é uma atitude muito legal, que mesmo assim, você saindo da faculdade, você ainda pode retornar para cumprir, fazer essa coletividade legal. O time do Luiz é o atual campeão da Interclasse, título que, segundo ele, vai ser difícil de manter. Isso aí enquanto as molas do joelho deixar, né? Porque eu já tô velho, não aguento mais correr igual eles. A molecada aí corre muito, então vamos ver até onde a gente aguenta. A equipe que deseja ser campeã do torneio é preciso estar concentrada, porque basta um erro para que todo o planejamento tenha sido em vão. Vale lembrar que a premiação concedida aos 3 primeiros colocados serão troféus e medalhas, e as partidas estão sendo realizadas com os portões abertos ao público. E com essa reportagem chega ao fim mais uma edição do Jornal Maringá. Muito obrigada pelo carinho e até a próxima. Obrigada pela atenção e tenham todos uma ótima semana.